Você não está louco. A verdade sobre sua sensibilidade espiritual. Você já entrou em um lugar e, sem nenhuma explicação lógica, sentiu seu peito apertar? Já percebeu o clima de uma pessoa antes mesmo dela abrir a boca? Já acordou no meio da noite com uma sensação estranha, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção? E o pior de tudo é que, quando você tenta explicar isso para alguém, as pessoas olham para você como se fosse exagero, confusão da sua mente ou até loucura. Mas existe uma verdade que quase ninguém fala. Algumas pessoas carregam uma sensibilidade espiritual tão intensa que conseguem perceber ambientes, intenções e batalhas invisíveis que a maioria simplesmente ignora. E talvez você esteja entre elas. O problema é que, quando você não entende o que está acontecendo dentro de você, começa a acreditar que há algo errado com sua mente. Você tenta se encaixar, tenta ignorar os sinais, tenta agir como todo mundo, mas no fundo sente que existe algo diferente acontecendo na sua alma. E sabe o que mais machuca? É sentir tudo tão profundamente e não conseguir explicar para ninguém. Muitas pessoas espiritualmente sensíveis vivem cansadas emocionalmente. Elas absorvem o peso dos ambientes, carregam dores que não são delas e travam batalhas silenciosas que ninguém consegue enxergar. Aos poucos, começam a duvidar de si mesmas. Mas hoje você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como enxerga a sua vida. Nem toda guerra acontece no mundo físico. Existem batalhas espirituais silenciosas acontecendo ao redor de pessoas que possuem discernimento sensível. Pessoas que percebem coisas antes dos outros. Pessoas que sentem quando algo não está certo. Pessoas que carregam dentro de si uma conexão espiritual mais profunda do que imaginam. E talvez, durante muito tempo, você chamou isso de ansiedade, quando na verdade era discernimento. Talvez você chamou de medo, quando era alerta espiritual. Talvez você chamou de confusão, quando sua alma estava tentando despertar. Neste vídeo, você vai descobrir os sinais mais profundos da sensibilidade espiritual, entender por que você se sente tão diferente das outras pessoas e aprender como proteger sua mente e sua alma em meio a tanta pressão emocional e espiritual. Porque existe uma diferença enorme entre estar quebrado e estar espiritualmente desperto. E o que você vai ouvir agora pode explicar coisas que você carregou a vida inteira sem entender. O peso de sentir o que os outros não sentem. Existe um tipo de cansaço que o sono não resolve. É aquele peso que aparece depois de conversar com certas pessoas, depois de entrar em determinados ambientes, depois de passar tempo em lugares onde tudo parece normal para os outros, mas dentro de você alguma coisa fica inquieta. E durante muito tempo você tentou ignorar isso. Tentou agir como se nada estivesse acontecendo. Tentou convencer a si mesmo de que era apenas emoção, excesso de pensamento ou sensibilidade exagerada. Mas no fundo, sempre existiu aquela sensação difícil de explicar. Como se sua alma captasse algo que seus olhos não conseguem ver. Pessoas espiritualmente sensíveis costumam carregar dores invisíveis porque percebem detalhes emocionais e espirituais que passam despercebidos pela maioria. Elas sentem o peso escondido atrás de um sorriso. Percebem energias estranhas em ambientes aparentemente tranquilos. Conseguem identificar quando alguém está destruído por dentro, mesmo quando essa pessoa tenta esconder. E isso tem um preço emocional muito alto. Porque enquanto muitos conseguem simplesmente seguir a vida sem absorver nada ao redor, você sente tudo profundamente. Às vezes, até demais. Existem dias em que sua mente fica sobrecarregada sem motivo aparente. Dias em que você sente vontade de se afastar de todo mundo. Dias em que sua energia desaparece depois de entrar em contato com certas pessoas. E sabe o que acontece depois? Você começa a acreditar que o problema é você. Mas talvez o problema nunca tenha sido sua mente. Talvez sua alma apenas esteja cansada de absorver guerras espirituais silenciosas que ninguém percebe. Na Bíblia, existem pessoas que também carregavam uma sensibilidade espiritual profunda. Pessoas que discerniam ambientes, percebiam perigos invisíveis
e sentiam o peso espiritual ao redor delas antes dos outros entenderem o que estava acontecendo. O próprio Jesus, em muitos momentos, se afastava das multidões para orar e recuperar forças espirituais, porque até mesmo quem carregava a luz precisava proteger sua alma da pressão constante ao redor. E talvez essa seja uma das coisas que você mais precisava entender hoje. Nem toda exaustão é física. Existem pessoas cansadas espiritualmente porque vivem absorvendo ambientes errados, conexões erradas e batalhas que nunca deveriam carregar sozinhas. E quanto mais você ignora isso, mais sua alma começa a gritar por socorro. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo com pessoas espiritualmente sensíveis. Algo que faz muitas delas se sentirem deslocadas desde a infância. E é sobre isso que vamos falar agora. Por que você sempre se sentiu diferente? Desde muito cedo, você percebeu que existia algo em você que não parecia igual nas outras pessoas. Enquanto muitos conseguiam viver distraídos, você observava tudo profundamente. Sentia o clima dos ambientes. Percebia mudanças no comportamento das pessoas. Captava detalhes emocionais que ninguém comentava. E mesmo sem entender exatamente o motivo, carregava dentro de si a sensação de não pertencer completamente a lugar nenhum. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como: "Você pensa demais. Você sente tudo intensamente. Você precisa parar de absorver as coisas." Mas ninguém ensinou como desligar uma alma que nasceu sensível. E isso criou uma luta silenciosa dentro de você. Porque uma parte sua queria ser como todo mundo. Queria não sentir tanto. Queria não perceber certas coisas. Queria entrar em ambientes pesados sem sair emocionalmente destruído depois. Só que sua alma nunca conseguiu fingir. Você tenta ignorar os sinais, mas sente quando algo está errado. Tenta confiar facilmente, mas percebe intenções escondidas. Tenta seguir em frente normalmente, mas algo dentro de você continua em alerta. E o mais difícil não é sentir tudo isso. O mais difícil é carregar tudo sozinho. Muitas pessoas espiritualmente sensíveis vivem cercadas de gente, mas profundamente solitárias, porque poucas pessoas conseguem entender o que realmente acontece dentro delas. Então elas se calam, guardam suas percepções, fingem normalidade enquanto enfrentam guerras internas silenciosas, e aos poucos começam a se sentir estranhas, deslocadas e emocionalmente cansadas. Mas existe algo importante que você precisa ouvir agora. Ser diferente não significa estar quebrado. Algumas pessoas foram criadas com um nível de discernimento espiritual maior, e isso não é um castigo. É uma responsabilidade que precisa ser compreendida e protegida. Na Bíblia, muitos homens e mulheres escolhidos por Deus também passaram por isolamento emocional. José foi incompreendido pelos próprios irmãos. Elias se sentiu sozinho em sua batalha espiritual. Jeremias carregava uma sensibilidade tão profunda que suas lágrimas revelavam o peso daquilo que sua alma discernia. O problema é que pessoas espiritualmente sensíveis frequentemente tentam sobreviver em ambientes que sufocam sua essência espiritual. E quando isso acontece, começam a perder a paz, a clareza e até a identidade. Talvez você tenha passado anos tentando descobrir por que se sente tão diferente. Mas a verdadeira pergunta talvez seja outra. O que acontece quando uma pessoa espiritualmente sensível permanece cercada por ambientes negativos, pessoas pesadas e energias destrutivas por tempo demais? Porque isso pode afetar sua mente, suas emoções e até sua vida espiritual de formas perigosas. Os ambientes e pessoas que drenam sua energia espiritual. Existem lugares onde seu corpo entra, mas sua alma pede para sair. E talvez você já tenha sentido isso mais vezes do que consegue contar. Ambientes onde tudo parece normal na superfície, mas dentro de você surge um desconforto imediato. Uma inquietação difícil de explicar. Um peso invisível que muda completamente sua energia em poucos minutos. O mais impressionante é que, muitas vezes, ninguém ao seu redor percebe nada. As pessoas conversam, riem, seguem suas rotinas normalmente. Enquanto você sente sua mente ficando cansada, seu coração acelerado
ou sua paz desaparecendo sem motivo aparente. Isso acontece porque pessoas espiritualmente sensíveis absorvem muito mais do que palavras. Elas percebem intenções, sentem tensões escondidas, captam ambientes carregados emocionalmente e muitas vezes carregam dores que nem pertencem a elas. E o problema começa quando você permanece tempo demais em lugares que drenam sua alma. Existem ambientes onde a inveja é constante, lugares marcados por conflitos, falsidade, manipulação e negatividade emocional, conexões que parecem sugar sua paz lentamente. Pessoas que chegam perto de você carregando caos, mas saem leves, enquanto você permanece esgotado. E durante muito tempo você talvez tenha chamado isso apenas de desgaste emocional. Mas algumas batalhas começam primeiro no mundo espiritual, antes de atingirem a mente e as emoções. Na Bíblia, em muitos momentos, Jesus discernia ambientes antes mesmo das pessoas falarem. Ele percebia intenções escondidas, reconhecia energias espirituais pesadas e sabia quando precisava se afastar para preservar sua conexão com Deus. Porque nem todo lugar merece acesso à sua alma, e essa talvez seja uma das maiores lições que pessoas espiritualmente sensíveis precisam aprender. Nem toda conexão é saudável, nem toda companhia traz paz, nem todo ambiente merece sua presença constante. Algumas pessoas entram na sua vida trazendo confusão, ansiedade, desânimo e peso espiritual silencioso. E quanto mais você ignora isso, mais sua energia emocional começa a enfraquecer. O pior é que muitos acabam se culpando pelo próprio cansaço sem perceber que estão vivendo cercados de ambientes espiritualmente tóxicos. E quando sua alma fica exposta por muito tempo, algo perigoso começa a acontecer. Você perde sua clareza espiritual. Começa a duvidar da própria intuição. Perde a capacidade de discernir. Fica emocionalmente confuso. E lentamente se desconecta da paz que antes sentia dentro de si. Mas existe um motivo espiritual ainda mais profundo por trás disso tudo. Porque pessoas espiritualmente sensíveis frequentemente enfrentam ataques silenciosos que tentam enfraquecer sua mente sem que elas percebam. E o próximo sinal pode explicar guerras internas que você vem enfrentando há anos. Os ataques silenciosos contra sua mente. Uma das batalhas mais perigosas não acontece ao seu redor. Ela acontece dentro da sua mente. E o mais assustador é que, muitas vezes, ninguém percebe o que você está enfrentando. Porque por fora você continua funcionando, sorrindo, conversando, tentando seguir a vida normalmente. Enquanto por dentro existe um desgaste silencioso consumindo suas forças aos poucos. Pessoas espiritualmente sensíveis costumam travar guerras mentais intensas, justamente porque sentem tudo profundamente. Elas absorvem emoções, carregam preocupações excessivas e vivem em estado constante de alerta emocional. E quando isso não é compreendido, a mente começa a se transformar em um campo de batalha. Pensamentos acelerados, sensação de peso constante, confusão emocional, medo sem explicação, ansiedade repentina, desânimo que surge do nada, uma tristeza silenciosa que aparece mesmo quando tudo parece estar bem. E então vem a pior armadilha. Você começa a acreditar que está perdendo o controle de si mesmo. Mas nem toda guerra mental nasce apenas da mente. Existem ataques silenciosos que tentam enfraquecer sua clareza espiritual, roubar sua paz e fazer você desacreditar daquilo que Deus colocou dentro de você. Porque quando uma pessoa espiritualmente sensível começa a duvidar da própria percepção, ela se torna emocionalmente vulnerável. É exatamente aí que muitos começam a se desconectar da própria essência espiritual. Na Bíblia, o inimigo frequentemente tentava atingir primeiro a mente das pessoas. O medo, a dúvida, a confusão e o desânimo sempre foram armas usadas para enfraquecer aqueles que carregavam um propósito espiritual. Veja Elias. Depois de viver um dos maiores momentos espirituais de sua vida, ele entrou em um estado profundo de medo e esgotamento emocional. Sua mente ficou tão sobrecarregada que ele quis desistir de tudo. Isso mostra uma verdade poderosa.
Até pessoas fortes espiritualmente podem enfrentar guerras mentais silenciosas. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você tenta descansar, mas sua mente não para. Tenta encontrar paz, mas sente uma inquietação constante. Tenta explicar o que sente, mas ninguém entende completamente. Só que existe algo muito importante que você precisa ouvir neste momento. Você não está fraco porque sente demais. Talvez sua alma apenas esteja sobrecarregada por batalhas que ninguém consegue enxergar. E enquanto muitos tentam lutar apenas no nível emocional, pessoas espiritualmente sensíveis precisam aprender algo essencial. Nem toda guerra se vence apenas com esforço mental. Algumas batalhas exigem proteção espiritual. Porque quando você entende como proteger sua mente, sua paz e sua conexão com Deus, algo começa a mudar dentro de você. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como proteger sua sensibilidade espiritual sem se fechar para o mundo. Depois de sofrer tanto emocionalmente, muitas pessoas espiritualmente sensíveis tomam uma decisão perigosa. Elas começam a se fechar, se afastam emocionalmente, param de confiar, evitam conexões profundas, criam barreiras para não sentir mais dor, tentam se tornar frias apenas para sobreviver. Mas existe um problema nisso. Sua sensibilidade não nasceu para ser destruída. Ela nasceu para ser protegida, direcionada e fortalecida. Porque quando uma pessoa espiritualmente sensível endurece completamente o coração, ela não bloqueia apenas a dor. Ela também bloqueia a própria luz. E talvez você já tenha percebido isso acontecendo dentro de você. Aquela vontade de desaparecer. O desejo constante de isolamento. A sensação de que ninguém consegue compreender sua alma. O cansaço de carregar emoções intensas o tempo inteiro. Só que Deus nunca quis que você vivesse aprisionado pelo medo daquilo que sente. O segredo não é deixar de sentir. O segredo é aprender a discernir o que merece acesso à sua alma. Nem todo ambiente merece sua presença. Nem toda pessoa merece sua confiança. Nem toda energia precisa ser carregada por você. Jesus andava entre multidões, mas sabia se retirar quando precisava proteger sua conexão espiritual. Ele ajudava pessoas, acolhia dores, ouvia sofrimentos, mas também buscava momentos de silêncio, oração e fortalecimento espiritual. Isso ensina algo poderoso. Você não precisa absorver tudo para amar as pessoas. Não precisa carregar o peso do mundo para provar que se importa. E não precisa permanecer em ambientes que estão destruindo sua paz interior. Pessoas espiritualmente sensíveis precisam aprender a cuidar da própria alma com a mesma intensidade com que cuidam dos outros. Isso significa escolher melhor os ambientes, filtrar conexões, silenciar ruídos desnecessários, buscar mais momentos de oração, proteger sua mente da negatividade constante e, principalmente, parar de ignorar os alertas espirituais que sua alma percebe, porque toda vez que você ignora aquilo que sente profundamente, algo dentro de você enfraquece. Mas quando você aprende a ouvir seu discernimento espiritual com sabedoria, sua vida começa a mudar. Você ganha clareza, recupera sua paz, sente menos confusão mental, percebe com mais nitidez quem realmente soma na sua vida. E para de se culpar por ser diferente. Talvez sua maior fraqueza nunca tenha sido sentir demais. Talvez sua maior força sempre tenha sido perceber o que muitos ainda não conseguem enxergar. E existe uma última verdade que você precisa entender. Sua sensibilidade espiritual não apareceu por acidente. Existe um propósito por trás daquilo que você sente. O propósito espiritual por trás da sua sensibilidade. Durante muito tempo, você talvez tenha enxergado sua sensibilidade como um problema. Algo que te fazia sofrer mais. Algo que te deixava emocionalmente cansado. Algo que dificultava sua vida, seus relacionamentos e até sua paz mental. Mas e se aquilo que você passou anos tentando esconder for exatamente uma das características mais importantes da sua vida espiritual? Porque pessoas espiritualmente sensíveis não percebem as coisas profundamente por acaso. Existe um propósito por trás disso. Algumas pessoas foram chamadas para enxergar além das aparências.
para discernir ambientes, para perceber dores escondidas, para sentir quando algo não está certo, para levar luz a lugares onde muitos já perderam a esperança. Só que antes de entender o propósito, quase sempre vem a fase da confusão. José foi incompreendido pelos próprios irmãos antes de entender o motivo dos sonhos que carregava. Jeremias sentia dores tão profundas que ficou conhecido como o profeta das lágrimas. Samuel, ainda criança, ouvia a voz de Deus sem compreender o que estava acontecendo. Isso revela uma verdade muito forte. Muitas vezes, o espiritual se manifesta primeiro como confusão, até que a pessoa aprenda a discernir aquilo que está vivendo. E talvez seja exatamente isso que aconteceu com você. Você tentou racionalizar tudo, tentou ignorar sua intuição, tentou se encaixar em ambientes que sufocavam sua alma, tentou agir como alguém que não sente profundamente, mas sua essência nunca permitiu. Porque aquilo que Deus desperta dentro de alguém não desaparece apenas porque o mundo não entende. E talvez hoje você esteja percebendo que sua sensibilidade nunca foi uma maldição. Ela pode ser um chamado para viver com mais discernimento, mais profundidade espiritual e mais consciência daquilo que acontece ao seu redor. Só que existe algo importante. Sensibilidade sem direção gera sofrimento, mas sensibilidade alinhada com Deus gera propósito. Quando você entende isso, para de lutar contra si mesmo. Para de se culpar por sentir intensamente. Para de acreditar que nasceu quebrado. E começa a enxergar sua própria história de uma maneira completamente diferente. Talvez Deus tenha permitido todas essas experiências para despertar algo dentro de você que ainda estava adormecido. Talvez as dores que você enfrentou tenham aumentado sua percepção espiritual. Talvez o isolamento tenha fortalecido sua conexão interior. Talvez as batalhas silenciosas tenham preparado sua alma para algo maior. Porque algumas pessoas só conseguem ajudar outras depois de sobreviver às próprias guerras internas. E se existe uma razão pela qual este vídeo apareceu para você hoje, talvez seja esta. Você não está louco. Você não está perdido. E você não está sozinho nessa batalha. Existe uma explicação espiritual para muitas coisas que você sentiu a vida inteira. E a partir do momento em que você entende isso, sua vida nunca mais será vista da mesma forma. Talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja começando a entender a si mesmo. Talvez agora algumas peças estejam se encaixando dentro da sua mente e da sua alma. Aquela sensação constante de ser diferente. O peso emocional que ninguém compreendia. As guerras silenciosas que você enfrentava sozinho. Tudo isso pode ter uma profundidade espiritual muito maior do que você imaginava. E eu quero que você se lembre de algo importante depois deste vídeo. Sua sensibilidade não faz de você alguém fraco. O problema nunca foi sentir demais. O problema foi passar anos tentando sobreviver em ambientes que sufocavam sua alma, ignorando os sinais internos que tentavam proteger você. Porque pessoas espiritualmente sensíveis carregam um discernimento que muitos não possuem. E quando isso não é compreendido, a pessoa começa a lutar contra si mesma, como se fosse um erro precisar sentir tão profundamente. Mas Deus não cria ninguém por acidente. Se você percebe mais, sente mais e discerne mais do que a maioria, talvez exista um propósito espiritual sendo despertado dentro da sua vida. Só que agora você precisa tomar uma decisão. Você pode continuar ignorando tudo aquilo que sua alma vem tentando mostrar há anos, ou pode começar a proteger sua paz, fortalecer sua conexão espiritual e enxergar sua sensibilidade como algo que precisa de direção, não de vergonha. Porque existe uma diferença enorme entre viver emocionalmente sobrecarregado e viver espiritualmente consciente. E talvez hoje tenha sido o começo desse despertar para você. Se essa mensagem falou diretamente com sua alma, escreva nos comentários: "Eu não estou sozinho". Quero saber quantas pessoas passaram anos se sentindo incompreendidas até perceberem que existia algo muito mais profundo acontecendo dentro delas. E se você conhece alguém que vive cansado emocionalmente, se sentindo estranho, deslocado ou perdido dentro da própria mente, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma única mensagem chega no momento exato em que alguém mais precisa. Inscreva-se no canal,
porque nos próximos vídeos vamos falar sobre batalhas espirituais silenciosas, discernimento espiritual, proteção emocional e sinais que muitas pessoas ignoram sem perceber o impacto que isso causa na alma. E acima de tudo, nunca esqueça disso. Nem toda guerra é visível, nem todo dom é compreendido imediatamente, e nem toda pessoa sensível está quebrada. Algumas apenas estão despertando espiritualmente.